Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui nas nossas resoluções da prova de física do CBMERG, aqui nós temos questão 48 agora, que é o seguinte. Para resgatar uma vítima, dois bombeiros precisaram entrar pela janela de um apartamento. Para isso, utilizaram um cesto da plataforma giratória do caminhão. Sabe-se que o centro do cesto está localizado a 16 metros do centro giratório, e que essa plataforma tem uma inclinação de 30 graus em relação à direção horizontal. Observe o esquema. Admita que os dois bombeiros e o cesto formam um conjunto de massa de 0,3 toneladas e que apenas a plataforma giratória homogênea tem uma massa de 0,6 toneladas. O torque resultante desse sistema em newton por metro é aproximadamente de... Bom, pessoal, aqui eu já estou grifando já os valores das massas que a gente vai precisar. O que eu preciso que você enxergue aqui nessa situação, né? Aqui nós temos um ponto que a gente chama de ponto de giro. É em torno desse ponto aqui que nós podemos rotacionar. Então, isso daqui é o nosso eixo de rotação. Vou escrever aqui giro. O que eu quero dizer com isso, né? Esse daqui vai ser o nosso ponto de referência na hora que a gente precisar associar ali a distância. Porque na hora que ele pede para a gente calcular torque, né? O que é torque? Torque é força multiplicado pela distância até o ponto de giro. Só que cuidado, não é simplesmente multiplicar a força pela distância, é a força perpendicular à distância. Tem que tomar esse cuidado, ou seja, a distância ela tem que estar formando um ângulozinho de 90 graus ali, tá bom? Com a linha da ação do ponto de giro e a força. Ou seja, vamos lá, vamos clarear aqui. Aqui nós temos dois bombeiros e o cesto. Esses dois bombeiros junto com esse cesto aqui, olha, eles têm aqui, olha, um peso. O peso aqui para baixo, ele vai ser igual a... Bom, peso é massa multiplicado pela gravidade. Vamos relembrar aqui, ó. Peso é massa multiplicado pela gravidade. Esse conjunto aqui, ó, essa galera, 0,3 toneladas, equivale a 300 quilogramas, porque uma tonelada, deixa eu escrever aqui, ó, uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Isso daqui você precisa saber, isso aqui a prova não vai te dar. Uma tonelada equivale a 10 elevado a 3 quilogramas. Então, 0,3 toneladas são 300 quilogramas. Só que na hora que eu multiplicar 300 pelo valor da aceleração da gravidade, que é 10, né? Você vai ter ali, então, um peso de 3.000 newtons. Então, o peso aqui vai ser 3 vezes 10 elevado a 3 newtons. Prontinho. Já está resolvido aqui esse problema, esse caso. Outra coisa que nós temos aqui é o seguinte: a própria plataforma, o próprio braço aqui, olha, ele tem um peso. E como ele é homogênea, o peso, né, o centro de massa, está exatamente no centro de gravidade aqui, no centro geométrico da figura. Então, nós vamos ter um peso aqui, olha, também aqui para baixo. Então, esse peso aqui, olha, vai ser de 0,6 toneladas, vão ser 600 quilos, multiplicado por 10, 6.000 quilos. 6 vezes 10, então, ou melhor, 6.000 newtons, desculpa, 6.000 newtons. 6 vezes 10 elevado a 3 newtons. Massa multiplicado pela gravidade. Beleza. Só tem um detalhe agora, né? E vamos colocar aqui a distância. Olha só, a distância desse ponto aqui, que é o ponto de giro, até esse ponto aqui, que é o ponto onde está localizada ali a força, vai ser 8 metros, porque tem que ser metade da distância total, já que é homogêneo. Qual é o grande detalhe aqui, pessoal? O grande detalhe é que essa força não está perpendicular à linha de ação do ponto de giro. Você precisaria pegar essa força ali, olha, e fazer a componente dela. Você precisaria pegar, por exemplo, esse peso aqui, olha, e traçar ele para cá, formando um ângulozinho de 90 graus aqui, olha, com a linha de ação do nosso ponto de giro. Para eu fazer isso, pessoal, eu vou ter que chamar isso daqui de PY. PY seria a componente Y desse peso, seria uma possibilidade. Qual que seria a outra, né? A outra seria você fazer a componente aqui da sua distância, você encontrar a sua distância. Assim vai ficar mais tranquilo, olha só. Se você pegar aqui a componente do seu peso, da sua força, vê se você concorda comigo. Esse ângulozinho de 30 aqui, olha, necessariamente ele está aqui atrás, olha, com o nosso eixo Y. Você está ali atrás com o eixo Y. Se você não enxergou isso, posso te provar aqui, olha, como que eu vou te provar isso? Vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um triângulo, ver se você concorda aí. Aqui nós temos um triângulo, é esse triângulo aqui, olha, que eu estou fechando ele aqui, ó, prontinho. Qual que é a ideia? A ideia é que aqui eu tenho um ângulo de 30 graus e aqui embaixo, ó, nessa quininha aqui, olha, eu tenho um ângulo de 90 graus, que seria esse aqui, ó, de 90 graus. Quanto que falta, então, para fechar 180, para ser a regra da soma dos ângulos internos do triângulo? 30 com 90, 120. Para chegar a 180, falta 60 aqui. A forcinha que nós estamos analisando, olha aqui, olha, vai estar nesse eixo aqui, olha. Esse eixo
seria o complemento do nosso ângulo de 60. O complemento do nosso ângulo de 60 seria o de 30. É por isso que eu posso provar que o mesmo ângulo do plano inclinado está colado lá com o eixo Y da nossa força. Feito isso, o que você vai fazer agora? Olha só, vai virar força vezes o cosseno do ângulo apenas. Força vezes o cosseno do ângulo vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo. Nós vamos ter o seguinte, então, aqui, olha. O torque total vai ser... A primeira força vai ser 6 vezes 10 elevado a 3, né, newtons, multiplicado pelo cosseno de 30. Lembrando, quem que é o cosseno de 30? Né? O cosseno de 30 equivale a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, aqui nós vamos ter raiz de 3 sobre 2. Tudo isso daqui multiplicado pela distância até o ponto de giro. A distância até o ponto de giro são 8 metros, porque eu estou trabalhando com a primeira força aqui. Mas, vou adicionar ainda. Por que eu vou adicionar? Porque o peso da barra está fazendo ela girar no sentido horário. O peso das pessoas aqui está fazendo ela girar no sentido horário também. Ou seja, está fazendo a barra girar no mesmo sentido. Então, a gente soma esses momentos. Mais 3 vezes 10 elevado a 3, que é o nosso peso aqui da plataforma junto com as pessoas. Vamos ter que traçar a componente y desse peso. A componente y desse peso aqui vai ser novamente o cosseno de 30 também, porque é o mesmo ângulo. Então, nós vamos ficar aqui com a raiz de 3 sobre 2. E a multiplicação aqui agora vai ser feita pelo valor de 16, porque é a distância em relação ao ponto de giro. Feito isso aqui, pessoal, agora ficou mole. Olha só, o nosso torque ele vai ser equivalente a... Esse 6 dá para simplificar com esse 2, que vai ficar 3. 3 vezes 8 vai dar 24. Nós vamos ter 24 raiz de... Opa, vezes 10 elevado a 3, né? Não posso esquecer. Vezes 10 a 3, raiz de 3. Pronto, mais. Aqui do outro lado, nós vamos ter a mesma coisa, porque 2 simplifica com 16, vai ficar 8. 8 vezes 3 vai dar 24 de novo. 24 vezes 10 elevado a 3, raiz de 3. Não posso esquecer do raiz de 3. Nosso torque, então, ele vai ser... Como tudo é igual, tanto a raiz quanto as potências, eu posso juntar esses números. 24 com mais 24 vai dar 48. Então, nós vamos ter 48 vezes 10 elevado a 3. E aqui nós vamos ter um raiz de 3. Prontinho. Qual que é a relação aqui agora? Olha só, pessoal. 48, eu posso transformar isso daqui num 4,8. Só que para eu colocar 4,8 aqui, eu tenho que botar 10 elevado a 4 aqui. Essa é a primeira relação. Só com isso você já sabe, então, que a sua potência tem que ser 10 elevado a 4. Não ajudou em nada, porque todas elas são 10 elevado a 4. Beleza. Agora, pessoal, bom, raiz de 3, né? Raiz de 3 é bom você conhecer esse valor para as provas. É aproximadamente 1,7, de modo que se você pegar aqui, ó, 4,8 vezes 1,7, não é exatamente 1,7, mas é aproximado. Isso vai te dar 8,16. 8,16 vezes 10 elevado a 4, então esse vai ser o nosso gabarito ali, ó. 8,16, tudo aproximadamente, né? Vezes 10 elevado a 4. Nossas unidades aqui, olha, Newton por metro, já tá tudo certinho no sistema internacional. Gabarito, letra B. Tranquilinho, pessoal? Bom, por essa aula, só estudo. Espero que você tenha compreendido aí, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, te vejo nas próximas aulas aí. Até mais.